quantos dons do Espírito existem? Para quem eles são? Quem, afinal de contas, é o autor de cada um desses dons? Será que eles ainda funcionam para hoje? Se você quer saber um pouquinho mais acerca dos dons do Espírito, vem comigo. Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Nós estamos muito contentes, alegres, por nós estarmos estudando mais e mais da palavra do Senhor. Hoje nós iniciamos um estudo maravilhoso, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Nós estaremos abordando um assunto mais que especial, né? Aliás, a palavra de Deus ela é especial, é maravilhosa. Nós estaremos falando hoje acerca dos dons do Espírito Santo. Estaremos dando uma introdução muito importante para você que anseia, que deseja saber um pouquinho mais acerca dos dons do Espírito Santo. E eu quero te convidar a pegar a tua caneta, o teu lápis, o teu material de anotações, a tua Bíblia, para nós juntos estudarmos acerca desta temática maravilhosa e totalmente relevante para a nossa caminhada da igreja. Mas antes eu gostaria que você já curtisse essa mensagem, antes de nós continuarmos, já aproveita agora e compartilha também esse link com amigos teus, com familiares, para que nós possamos ser mais e mais edificados na presença do Senhor. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, então na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos estar lendo o versículo 1, 2 e 3. Vamos lá juntos na palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, versículo 1, 2 e 3. Acompanha comigo aí na tela. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Até aqui, eu quero te convidar a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e nós orarmos, pedindo então a iluminação do Espírito Santo. Vamos orar? Paizinho querido, nós queremos apresentar este tempo de estudo da Tua Palavra, pedir que o Senhor venha com Teu Espírito iluminando as nossas vidas, falando conosco, mostrando o Teu querer e a Tua vontade para a nossa caminhada, Senhor. Apresentamos este estudo e Te pedimos mesmo o Teu toque, o toque da Tua unção sobre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, diz então a sabedoria popular que muitas vezes é melhor a ignorância, não sabermos de algo. Mas no que diz respeito aos dons do Espírito, Paulo ele é muito enfático aqui, Ele declara no versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós não termos conhecimento acerca dos dons espirituais é algo extremamente danoso para a vida da igreja. Paulo ele trabalha esta temática numa igreja que enfrentava lutas, problemas acerca desta questão dos dons espirituais, e eu quero aqui abordar algumas questões de antemão, de maneira introdutória, que vão ser extremamente importantes. Elas vão ser um pano de fundo, mas não só um pano de fundo, elas serão essenciais na nossa compreensão no próximo estudo, que nós vamos estar tratando acerca de cada um dos dons espirituais, mas elas vão ser então esse alicerce na nossa caminhada para nós compreendermos o papel fundamental dos dons do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer aqui qual o significado pleno da palavra dom. É muito interessante, no grego dom significa carisma, que é um bem, um presente, algo oferecido de boa vontade.
e vem da raiz grega har, que indicam coisas que produzem bem-estar. Agora note que Paulo, nas 16 vezes que ele utiliza essa expressão que diz respeito aos dons do Espírito, são 16 vezes que ele fala acerca desse revestimento espiritual, que é algo especial para a edificação da comunidade local. Isso aqui é muito importante. Então, seria um engano, então, nós dizermos, tendo por base essa explicação de dom, poxa, aquela igreja é uma bênção. O problema é o dom ou os dons do Espírito Santo. Não é assim que deveria ser colocado, né? Mas talvez o mau uso dos dons que o Espírito Santo derrama, então, sobre a igreja. Agora, há umas perguntas, algumas colocações que eu fiz no início para chamar a tua atenção, que eu gostaria de trabalhar elas, né? Quais são essas interrogações? Por exemplo, quem é o autor, né? Quem criou o dom do Espírito ou os dons do Espírito? Será que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo? Né? Quantos são os dons que existem? São infinitos? São 21, 12, 50? Quantos são estes dons? Né? A quem e para quem são os dons? De onde eles vêm? Vêm do acaso, né? Uma pessoa, ela pode receber os dons, né? Ou vários dons? E em resposta a essas perguntas que nós julgamos serem perguntas importantes para a nossa caminhada, eu quero, com a graça de Deus, ir trabalhando cada uma delas. Né? Então, em primeiro lugar, quem é o autor dos dons? Seria uma grande ignorância, queridos, nós acharmos que o autor dos dons do Espírito Santo, então seria apenas o Espírito Santo. Né? Nós podemos compreender que toda a Trindade, né, está envolvida nos dons do Espírito. E aqui eu gostaria de deixar alguns textos para você anotar e estar lendo posteriormente. Então você pode olhar o versículo 4, 5 e 6, são versículos posteriores, né, do nosso texto. Inclusive eles estão aqui comigo, já vou colocar aqui para vocês, né? Já vão nos dar uma orientação, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no Espírito, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então note que aqui neste texto, né, eu vou permanecer com o texto um pouco aí na tela. Paulo ele trabalha no versículo 4 o Espírito, né? No verso 5, quando ele diz o Senhor, ele está falando de Cristo Jesus, o Filho, e quando ele trabalha no 6, mas o Deus é quem opera tudo em todos, ele está falando do Pai. Então note que de antemão, já no nosso próprio texto, a premissa da Bíblia explica a Bíblia, o texto explica o próprio texto, ela já nos dá a plena convicção aqui de que a Trindade está envolvida na questão dos dons do Espírito. Então todos eles são aqueles que nos abençoa, né? Quando você anote aí também Romanos 12, versos 6 a 8. Então vemos que o autor é o Deus Pai. E em Efésios 4:11, nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo é quem concede os dons. 1 Coríntios 12, que é o nosso texto base, mas a partir do verso 8, 9 e 10, então nós vemos que o Espírito Santo é aquele que distribui. Quem é o autor dos dons? O Pai. Né? Quem concede os dons? O Filho. E quem distribui os dons é o Espírito Santo de Deus. Então olha que interessante, queridos. É tão fundamental e interessante, importante nós tratarmos sobre este assunto, porque falar de dons espirituais é falar de um envolvimento da própria Trindade. Então a Trindade está relacionada na criação, dizendo acerca do Pai, né, em conceder esses dons espirituais no que diz respeito ao Filho, e na distribuição no que diz respeito ao Espírito Santo de Deus. Mas afinal de contas, pastor, quantos dons espirituais existem na palavra de Deus? Quantos dons eles existem?
E aqui é muito interessante falar sobre dons, porque muitas vezes nós relacionamos os dons do Espírito a questões transcendentes ou a questões miraculosas. E nós vamos poder aqui observar que muitos dons, queridos, eles provêm do Senhor, vêm do Espírito, mas eles são questões de práticas naturais da nossa caminhada. Então, provavelmente alguns estigmas ou então algumas interpretações equivocadas nossas vão cair por terra hoje e nós vamos sair com uma compreensão muito maior. No Novo Testamento, então, nós temos pelo menos 21 dons mencionados, né? Então nós temos, você pode abrir a tua Bíblia depois, Romanos 12, versos 6 a 8, 1 Coríntios 12, 8 a 10 e Efésios 4, 11. É claro, queridos, que essa lista, segundo os estudiosos da palavra, eles compreendem que não é uma lista que tem o fim de exaurir a temática, não é exaustiva, são só esses e acabaram. Podem ter também outros dons que não são mencionados na palavra. Uma vez que nós já demos essa pitada de que os dons nem sempre são dons que têm a ver com uma questão transcendente, ou melhor, com uma característica miraculosa. Né? Talvez você pensava, dom do Espírito sempre é miraculoso, né? E as pessoas sempre falam de línguas estranhas, né? E aqui nós vamos estar trabalhando posteriormente a diferença entre línguas estranhas, ou seja, uma língua angelical, uma outra língua, e também a capacidade de falar em línguas naturais, né? Ou a glossolalia, né? Que são essas capacidades. Nós vamos estar trabalhando com calma, dom a dom, né? Então esses dons miraculosos, né? Quando nós falamos de miraculosos, vem da palavra milagre, que na prática significa algo que transcende o curso natural ou a ordem estabelecida da natureza. Agora, o fato é, queridos, que os dons nem sempre eles são dessa forma, mas é comum as pessoas associarem, quando se fala de dom do Espírito, a questões como essa. Né? Mas, por exemplo, é um grande engano. Né? Por exemplo, o dom de misericórdia. Anotei aqui, ó, o dom de aconselhamento, ensino, contribuição, o dom do socorro. Né? Nenhum deles, queridos, tem essa perspectiva miraculosa ou algo que vem uma luz celestial. Né? São questões práticas, né? E são dons também distribuídos, aliás, pelo Espírito Santo. Você pode também anotar aí para você ler posteriormente, Romanos 12, 6 a 8, que já foi citado, e 1 Coríntios 12, do versículo 28 até o versículo de número 30. Olha que importante cada uma dessas questões para as nossas vidas. Nós não negamos, queridos, os milagres de Deus. Deus, ele opera milagres, opera de forma sobrenatural, de forma miraculosa, mas nós não podemos restringir os dons ou voltarmos os nossos olhos como se fossem dons melhores ou piores, ou só sobrenaturais. Nós temos aqui uma gama de dons que são naturais. E aí vem uma outra pergunta, pastor, desses dons bíblicos, todos eles são distribuídos hoje? Todos eles são dados hoje? E aqui eu já vou entrar com uma pitada aqui, um tanto quanto polêmica aqui, né? Eu quero apresentar aqui algumas questões hoje. Por exemplo, eu creio na contemporaneidade dos dons. Porém, eu acredito também que há alguns dons que eles cessaram, né? E eu vou explicar o porquê. Até nessa semana eu estava conversando com o pastor Juliano acerca desta questão e ficamos um tempo grande conversando acerca disso, né? Por exemplo, quando nós olhamos aqui os profetas, né? É um dom, não um dom profético, mas o profeta em si. Uma outra questão, os apóstolos, né? Esses dois é bem interessante, eu quero até trazer aqui um texto
para as nossas vidas daqui a pouquinho. Mas eu acredito, eu não estou falando do dom de profecia, né, que nós vamos estar estudando na próxima lição. Mas o profeta, nos moldes do Antigo Testamento, onde ele tinha aquela função específica de exortar, de chamar a atenção, mas tinha uma ligação muito estreita com a profecia acerca do Cristo. E os apóstolos, né, a palavra apóstolo significa então enviado ou mensageiro, né, e tinha uma função muito parecida com a função dos missionários que vão, né, que vão e implantam algo e começam algo, né? Mas é interessante notar que no Novo Testamento eles estão estritamente ligados e atribuídos, a palavra apóstolo está diretamente ligada e atribuída então a homens que tiveram uma revelação pessoal de Cristo, que tiveram contato pessoal com Cristo. Então nós temos os 12 discípulos, temos também o apóstolo Paulo, né, que teve então esse contato, né? Os apóstolos de Cristo então eram um grupo distinto. Então nós tivemos os 12, depois continuamos contabilizando 12, queridos, porque Judas então foi substituído por Matias. Tivemos Paulo e Tiago também. Pessoas pessoalmente escolhidas e autorizadas por Jesus. E elas eram então testemunhas oculares da obra de Cristo. Então isso aqui é muito importante nós compreendermos. Eu não vou estar falando estritamente sobre isso. Se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre o profetismo e o apostolado nos dias de hoje, o porquê eu não acredito, porque quando eu olho para a palavra eu não acredito que nós tenhamos profetas e apóstolos nos dias de hoje. Eu entendo que tem pessoas que podem exercer o dom de profecia, o que para mim é diferente dos profetas do Antigo Testamento, né? Mas eu entendo que pessoas podem ter o dom da profecia, né? Mas eu não acredito que nós temos apóstolos e profetas nos moldes do Antigo Testamento, e apóstolos, eu acredito que eles cessaram, né? A questão apostolar cessou então com os apóstolos do Novo Testamento. Se você quer que eu fale um estudo apenas sobre isso, sobre os apóstolos, né, nos dias de hoje, e qual o parecer histórico, por exemplo, nunca se falou sobre apóstolos posterior aos apóstolos de Cristo Jesus. Daí recentemente foi ressuscitado essa temática com pessoas ungindo os outros apóstolos aqui no Brasil, na América Latina, foi trazido à tona isso. E hoje nós temos uma bagunça acerca dessa questão. Então, se você quer que eu fale um pouquinho sobre este tema, eu vou ter que preparar um estudo todo mais elaborado sobre essa questão. Eu queria que você comentasse aqui embaixo, deixasse nos comentários, né, pedindo, Pastor Tiago, fale mais sobre os apóstolos nos dias de hoje. Então daí nós vamos estar preparando um estudo sobre isso. Se você quer saber mais sobre isso, deixa aqui o teu comentário para que nós possamos então desenvolver mais esta temática. Mas o fato, queridos, é que eles então, os profetas, pronunciavam as próprias palavras de Deus, e essas palavras se tornaram livros canônicos, palavras inspiradas por Deus, né, como nós vemos a própria a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16, dizendo que toda a escritura é inspirada e útil para o ensino. Então, por que nós cremos? Os profetas, o texto deles se tornaram inspiração, né, se tornaram palavra do Senhor para as nossas vidas. E os apóstolos, né, tiveram esse contato real, ocular com Cristo. É interessante, eu gostaria que você anotasse esse texto e não deixasse de lê-lo, sabe? Efésios capítulo 2, verso 20. Paulo ele diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui eu quero só dar uma pitadinha. Se você quiser, comenta aí, a gente vai aprofundar melhor este texto, né? Mas diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ora, fundamento fala de base.
fala de instruções. Logo, se eu creio que ainda continua isso, ou seja, como eu vou continuar construindo um fundamento? Então, se o fundamento foi revelado às nossas vidas, né, através dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, ou seja, a base está lançada, o alicerce está lançado, tudo está posto sobre as nossas vidas. Nós não precisamos de uma nova revelação, ou seja, o alicerce já foi estabelecido. Logo, eu não creio na continuidade dos profetas e dos apóstolos, segundo a própria palavra de Deus. O alicerce está pronto. Nós não precisamos mais de apóstolos e profetas no sentido que nós acabamos de declarar, né? Como 2 Timóteo capítulo 3, já, a partir do 15 até o 17 já nos diz, a palavra ela é apta, já fala conosco, as escrituras já trabalham as nossas vidas. Agora, o dom de profecia é uma coisa totalmente diferente. Então, uma vez que dos cinco dons ministeriais, os 5 ministérios que as pessoas às vezes trabalham, que é o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista e o pastor, logo os 3 que nós acreditamos que perduram até hoje, destes 5, né? Então o mestre, o pastor e o evangelista, eles podem caminhar nessa esfera profética. Deus pode distribuir, aliás, o Espírito Santo pode distribuir a eles, segundo a necessidade, o dom de profecia, sem que necessariamente ele seja um profeta nos moldes do Antigo Testamento, porque tinha essa característica de edificação, de edificar, das bases para a construção, né, o alicerce para a construção da Igreja de Cristo. Então nós entendemos dessa forma. Agora, a quem e para que os dons são dados? Então o texto diz que a manifestação, 1 Coríntios 12, 7, é concedida a cada um. A cada um do quê? Do corpo humano, né? Ou seja, os dons são dados para quem? Para os membros do corpo de Cristo. Visando o quê? A própria edificação do corpo de Cristo, um fim proveitoso, que é o que está em 1 Coríntios 12, versículo 7. Há um projeto específico, e esse projeto é a edificação do corpo de Cristo. Ou então, como a Bíblia na linguagem de hoje traduziu, para o bem de todos. Então eu creio, queridos, que os dons eles não são joguetes, ou formas de dar carteirada, ou de manipulação, jamais. Os dons do Espírito são ferramentas para edificação, para construção, para o crescimento do corpo de Cristo. Então, para quem são dados? Para membros do corpo de Cristo. Com qual fim? Para que esse corpo possa ser edificado, para que esse corpo possa crescer, evoluir, amadurecer, segundo a vontade do nosso Senhor. Agora é interessante aqui, eu me lembro de um rapaz que ele ficava preocupado, por que eu não tenho tal dom? Né? Tendo em vista que o dom é uma ferramenta, nós só vamos receber do Espírito à medida que nós necessitarmos. Então, se lance ao trabalho na obra, invista em ministérios, caminhe, né? Aquilo que o Senhor tem te chamado. E à medida que você necessitar, os dons vão aflorando sobre a tua vida, o Espírito irá então distribuindo eles sobre a sua vida. Então, de onde vêm esses dons? Né? Vem da graça de Deus. Você vai encontrar isso em Romanos 12, 6. Vem da vontade soberana de Deus. 1 Coríntios 12, 11. Então, se é graça, não há mérito nenhum nosso nisso. Então não adianta, eu vou ser um bom moço, porque daí eu vou ganhar mais dons. Eu ganhei uma medalhinha do dom, né, do Espírito. É da graça de Deus. Né? Se é da vontade soberana de Deus, ou seja, o Espírito distribui como lhe apraz. Né? No grego aqui, literalmente, conforme ele quer. Ou seja, o Espírito ele distribui segundo a vontade dele. Então, é da graça de Deus e o Espírito distribui conforme a vontade dele. Então, nós sabemos que não tem essa necessidade. Ah, pastor, mas lá em Coríntios diz, né? Coríntios 12, 31, que você pode buscar
os dons espirituais, tem essa liberdade. Sim, queridos. Mas eu acredito que nós não devemos buscar os dons no sentido de algo como se fosse mérito. Vimos que é pela graça. Não devemos almejar os dons como se fossem medalhinhas para colocarmos, né? Ou como colecionáveis. Não devemos trabalhar dessa perspectiva. Aliás, eu acredito que nós não devemos nem nos preocupar nesse sentido. A nossa preocupação deve ser em cumprir a vontade de Deus, segundo o chamado de Deus para a nossa vida. E no mais, queridos, a caminhada por si só, o Espírito vai distribuindo os dons segundo a necessidade, segundo lhe apraz, para que nós possamos melhorar o nosso desempenho diante da caminhada. Não sei se essa seria a melhor expressão, mas segundo a necessidade do corpo de Cristo, nós possamos continuar cumprindo com a nossa função. Finalmente, queridos, a última pergunta que eu gostaria de lançar aqui para embasar o nosso estudo da próxima semana é: uma pessoa pode receber vários dons? Mas é claro que sim, queridos. Anote aí alguns versículos. 1 Coríntios 7:7, 1 Coríntios 14:18 e 2 Timóteo 1:11. Vou repetir. 1 Coríntios 7:7, 1 Coríntios 14, verso 18 e 2 Timóteo 1:1. O próprio apóstolo Paulo declara que ele recebeu vários dons, né? E o que você precisa fazer para receber vários? Para ter cada vez mais dons? Sabe o que você precisa fazer? Preste atenção, agora é a palavra-chave. Nada. Você não precisa fazer nada, queridos, porque os dons são distribuídos pela vontade do Espírito Santo, segundo a nossa necessidade. Ou seja, no português claro, Deus ele distribui a quem ele quiser. É graça, é presente e merecido, é segundo a vontade dele. A Trindade está comprometida com esta questão, mas que está totalmente subordinada à vontade deles. São dons necessários para desempenhar o nosso ministério. Ou seja, se nós não estamos desempenhando nada, não há uma necessidade de um dom. Ou quem tem 1, 2, 3 ou mais dons não se torna melhor do que outros. Porque a questão não é uma qualificação. Ah, ele é melhor, ou ele é pastor, ou ele é líder do louvor, ou este canta, este faz isso e aquilo, então ele merece. Não é merecimento. É segundo a vontade do Senhor. Ele olha e fala: eu vou distribuir estes dons ao Tiago, para que através da vida dele, o meu corpo, seja edificado na IPI de Amambai. Eu vou distribuir para o fulano, para o ciclano, Beltrano, estes dons na IPI de Amambai, para que a minha igreja, o corpo de Cristo ali em Amambai, seja edificado e ele possa então crescer e ampliar. Eu gostaria de te deixar aqui um desafio para essa semana você não somente ler, mas meditar, né, no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Certamente algumas dúvidas vão surgir. Você pode escrever aqui embaixo nos comentários, né, as suas dúvidas que nós vamos estar lendo, e se tivermos o entendimento acerca dessas questões estaremos respondendo, senão a gente pesquisa, procura. Mas o anseio nosso, queridos, é que você possa, sim, ser usado pelo Senhor, como já tem sido usado. E se for da vontade dele, que ele possa distribuir dons sobre a tua vida. Mas o que nós queremos é que nós não sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. Há muitas igrejas que têm pecado, que têm caminhado longe do propósito do Senhor, porque são ignorantes acerca dos dons do Espírito Santo. Há pessoas que têm pecado com orgulho, pecado com outras áreas, porque têm sido ignorantes acerca dos dons espirituais. E esse não é o nosso desejo, esse não é o anseio do nosso coração. Então nós precisamos compreender, queridos, sabe, o Espírito Santo que dirigiu o apóstolo Paulo a escrever sobre os dons, a colocar um ponto de equilíbrio e apontar que o mais importante deles é o amor, é o mesmo Espírito que age em nós hoje e que está querendo falar algo conosco.
Se o Espírito falou com Paulo, olha, tem pessoas que são ignorantes acerca dos dons, eles precisam compreender que o mais importante deles é o amor. É porque certamente haviam pessoas que estavam valorizando outras manifestações e esquecendo de viver o amor. O amor na prática não é um dom espiritual, mas sim um mandamento. Se você for olhar João, capítulo 15, verso 12, você vai ver que é uma ordem. Nós devemos amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Os dons espirituais devem ser exercidos, motivados, impulsionados por uma caminhada de amor. E é assim que nessa manhã eu gostaria de terminar essa ministração, orando para que a tua vida seja encharcada desse amor tremendo que vem da presença do nosso Deus. Por isso, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Ah, Paizinho querido, como nós nos alegramos na tua presença, como é bom nós estarmos aqui reunidos, juntos, vivendo esta realidade do teu amor sobre as nossas vidas. Mas o nosso anseio é que nossa caminhada seja encharcada do teu amor, que as nossas vidas possam ser trabalhadas, ministradas, edificadas, construídas, impulsionadas por este amor. Amor que lança fora o medo, amor que nos conduz a uma vida de vitória. Por isso, nós clamamos que sobre a tua igreja seja derramado mais e mais deste amor, que possamos nos tornar cada vez mais obedientes no que diz respeito ao mandamento de amar o Senhor sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós possamos ser levados a viver esta caminhada maravilhosa na tua presença. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Quero te convidar mais uma vez a curtir essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acesse no card aqui em cima muitas outras ministrações. E no mais é que você tenha uma semana vitoriosa, encharcada pela presença do Senhor. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus.